Bom dia, a gente está continuando ainda a análise de correlação, né? Então, nesse exemplo agora, eu queria continuar o anterior, mas comentar um pouquinho do nível de significância, né? Então, deixa eu só... Bom, eu voltei aqui no exercício anterior, né, do vídeo anterior, a gente tinha parado aqui, né? Então, eu tinha a correlação de Pearson, tá escrito aqui, a correlação de Pearson. Pearson é estatístico, né, que criou esse índice, né? 0,83, né? Eu comentei que é um valor alto, né? Porque está próximo de 1. Aqui aparece um SIG que está menor que 5%. Então a gente fala, pô, eu não sei o que é isso, mas está rejeitando alguma hipótese, né? Então, como a gente sempre fala de hipótese nula, a hipótese aqui é que a correlação é zero na população, tá? Então vamos pensar assim, se a correlação fosse zero na população, qual a chance de eu ter de aparecer assim, uma amostra que a correlação desse 0,83, né? É muito baixa. Então, por isso que eu rejeito a hipótese de que é zero na população, né? E o n igual a 20 é o tamanho da amostra. É um exemplo com a amostra muito pequena, né? Tá? Então é só isso, quer dizer, se o SIG for maior que 5%, eu aceito que a correlação é zero na população. Se ele é menor que 5%, eu rejeito. E aqui tem a ver com o tamanho da correlação. Então, para facilitar um pouco essa interpretação, a gente vai usar aí a sugestão do Cohen, né, que ele tem foi o professor que estudou aí o que é conhecido como análise de poder estatístico, né? E ele sugere o seguinte, ó, bom, correlações elas variam de mais um a menos um, né? Aqui ele está falando do tamanho, então não importa o sinal se é mais ou menos, né? Mas uma correlação de 0,1 seria considerada pequena, 0,3 médio e 0,5 grande. Você fala, bom, mas se vai até 1, por que 0,5 já é grande, né? Então a gente precisa lembrar a nossa área, a gente está na área de administração de empresa, né? Tá, então, o Cohen, o, toda a discussão dele era em cima de ciências do comportamento, que tem a ver com administração de empresa, né? A gente não está falando aqui de física, química e nem nada. Eu estou estudando comportamento de pessoas, né? Tá, então ele coloca assim, ó, o fato é que o estado de desenvolvimento de muito da ciência comportamental é tal que não muito da variância da variável dependente é explicável, né? Então essa história de variável dependente, a gente usa esse tipo de termo no próximo assunto que vai ser regressão, mas normalmente eu estou querendo relacionar duas variáveis ou mais, né? E uma que a gente vai chamar de dependente é aquela que eu quero melhorar. Então, por exemplo, faturamento, eu quero aumentar. Então, essa aí é a nossa variável dependente, né? Tá? No nosso exemplo, quer dizer, será que se eu aumentar a quantidade de vendedores, aumenta o faturamento? Tá? Então, faturamento é dependente e quantidade de vendedores seria a nossa independente, né? Então ele fala assim, isso é essencialmente outro modo de dizer o óbvio, né? Que a ciência comportamental coletivamente não é tão avançada como ciências físicas. Na última, nós podemos frequentemente explicar mais de 99% da variância da variável dependente, por exemplo, na mecânica clássica. Né? Então, assim, o que a gente tem que lembrar é que física são objetos aí que inanimados, né? Então, não tem aquela história que a gente vê em livro de estatística aí, uma urna com bolinha azul, bolinha branca, você sorteia tantas e tal. A bolinha azul não vai chegar e falar assim, eu não quero responder a tua pesquisa, né? Então, no nosso caso de administração, a gente não consegue explicar muito mais aí do que isso, né? Tá? Então, vamos usar isso como critério aí para prova, para disciplina, para trabalho, tá? Então, pequeno, médio, grande. Isso evita a gente ter que ficar toda hora discutindo se é pequeno, médio ou grande, tá? Então vamos rodar um exemplo aqui, ainda para a aula de hoje, né, que é esse arquivo aqui, Banco Traduz. E a pergunta é, como varia o salário inicial em função de escolaridade? Né? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui, está aqui já, Banco Traduz. Tá. Então a pergunta, vamos voltar lá de novo. Salário inicial em função de escolaridade. Tá? Então eu tenho o salário inicial e escolaridade. Tá? Então posso pedir um gráfico, né, scatterplot. Salário inicial, vou colocar no Y, e escolaridade eu vou botar no X. Tá? Vamos dar um OK. Tá aí, né? Esse gráfico, ele está bem embolado, porque na verdade a gente precisaria selecionar pessoas que fossem mais ou menos do mesmo cargo, senão não faz sentido, né? Eu juntar no mesmo cargo aqui um cara que é office boy com um cara que é diretor e tal, né? Mas se eu tentar ajustar aqui uma reta, vamos tentar.
também no olhômetro aqui, né? Primeira coisa assim, aqui tem um monte de ponto aqui tudo embolado, né? Mas ficou estranho. Você fala, bom, e se eu tentar uma curva, será que ficaria melhor? Só pra... Tá, então assim, no olhômetro, a impressão que dá é que a relação é mais não linear do que uma reta, né? Tá? Mas para efeito de exemplo, quer dizer, acho que essa discussão já é importante, né? Da gente perceber que assim, eu vou calcular a correlação, vai dar um número, mas pode ser que tá com problema porque a relação não é, no olhômetro que não é tão linear assim, tá? Como toda análise visual, ela não é perfeita, né? Mas vamos lá. Então vamos calcular a correlação. Então analisar, Bivariate Correlation, então era salário inicial com escolaridade. Só isso. E posso pedir aqui, ó, para ele apontar, marcar, né, se a correlação é significante ou não. Ok. Foi. Então você vê aqui embaixo o que aconteceu. A correlação, ó, salário inicial com nível educacional. 0,63, né? Significância 0,00. Né? Quer dizer que essa correlação na população ela não é zero, né? É uma correlação forte, lembrando lá nosso critério 0, 1, 3 e 5, né? 0,6 é acima de 0,5, então é uma correlação forte. Tá? Tá? Então o exercício basicamente é esse. Então assim, a gente já sabe que a correlação é do 0,63, mas não pode ser que não seja a melhor medida porque a relação também no olhômetro ela não era linear. Tá? Então vamos refazer esse exercício, esse exemplo, né, só para ver como é que funciona aí, ó, fazer o diagrama de dispersão e o cálculo da correlação. Um detalhe, antes de eu fechar o vídeo, eu posso correlacionar mais de uma variável ao mesmo tempo, né? Então aqui, ó, analisar bivariate, eu poderia colocar outras variáveis, ó, que por exemplo a idade do cara, tempo de serviços, experiência, vou colocar a experiência de trabalho, por exemplo. Né? Tem que ser variáveis que sejam numéricas, né? Tá? Ok. Foi. Tá aí, ó. O que a gente observa, né? Você tem uma matriz quadrada, né? Então o que tem são 4 colunas e 4 linhas, ó. Salário inicial, nível educacional, idade do empregado, idade do empregado, experiência, experiência, tá? A diagonal é 1, né? Porque é sempre ela com ela mesma, né? E o que está aqui embaixo da diagonal é igual ao que está em cima. Se você olhar aqui de 63 e aqui é 63. Por quê? Essa correlação, eu estou pegando o salário inicial com o nível educacional. Essa correlação não, o que é? Nível educacional com salário inicial, que é a mesma coisa, né? Tá? Então, na hora de analisar uma matriz de correlação, o que eu posso fazer? Eu vou pegar os valores que estão abaixo da diagonal. Não precisa ficar analisando o que está acima. Tá? Então, o que eu costumo fazer é isso. Tá? Então, eu tenho aqui a correlação 63. Essa aqui, por exemplo, menos 0,1, é a correlação fraca, né? Perto de zero. E ela não deu significância, tá vendo? 0,8 é acima de 5%. Né? Então, essa correlação é zero. Aqui também, ó, 0,05, correlação bem fraca. E o significância, o valor P, 0,3, que é maior que 5%. Então, essa correlação também é zero na população. Essa aqui, ó, menos 0,28. Né? Essa daqui é 0,1, 3 e 0,5, então está próximo de 0,3, que é uma correlação média. Né? E, como está menor que 5%, ela é significante, quer dizer, na população ela não é zero. Né? Então, aqui é uma correlação média. Aqui embaixo, a 25, também está próximo de 0,3. Tá? Repara que quando eu coloco 0,1, 0,3, 0,5, não importa assim não. Tá? Estou olhando só o número. Então aqui, a correlação média, e na população ela não é zero. Então, correlação média também. Aqui o 0,8 que a gente já tinha achado, né, que é uma correlação forte, bem acima de 0,5. E é significante, né? Você vê que aqui deu menor que 0,05. Tá? Então o nome disso é matriz de correlação. Tá? É a mesma coisa que a correlação, só que aqui na correlação eu estou olhando duas variáveis, na matriz eu estou olhando mais de duas. Tá? Mas a análise continua sendo bivariada, porque eu estou pegando sempre a coluna com a linha. Né? Tá? Então vamos praticar diagrama de dispersão, correlação e a matriz.